Caro telespectador, telespectadora, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos dando início a mais uma aula, uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que nós estamos estudando na classe de adultos, nas lições bíblicas da CPAD, neste trimestre, tempo, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E a lição número 8, que será estudada agora no próximo dia 25 de agosto de 2019, tem por título A Mordomia do Tempo. Então nós vamos falar hoje aqui muito sobre o tempo, remir o tempo, investir no tempo, saber utilizar apropriadamente o tempo. Texto áureo, Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, mas como sábios, remindo, né? A palavra grega dessa ideia de administrar, de usar a mordomia, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E a verdade prática, não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Eu e o pastor Fábio já estamos aqui prontos para dar início ao nosso diálogo, nosso debate, a nossa conversa. Continue conosco até o final, voltaremos em seguida. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para estudar hoje a lição de número 8, a mordomia do tempo. Estudamos na lição anterior, na lição 7, a mordomia dos dízimos e ofertas, e hoje vamos estudar um assunto muito importante a respeito da administração do tempo, do gerenciamento do tempo, da mordomia do tempo, né? Nós precisamos entender que o tempo é uma das coisas que, se a gente perder, ele não volta atrás, né? Então, tem algumas coisas na vida que não voltam mais atrás. É a palavra proferida, né? O tempo, né, que passou, então ele não volta mais atrás. Então, a gente precisa trabalhar direitinho para aproveitar bem o tempo, para não desperdiçar o tempo que nós temos. E a gente tem essa experiência, eu tenho tido essa experiência, com certeza você também tem tido essa experiência. Quando a gente tem um dia muito produtivo, quando a gente tem um dia que aproveitou bem o tempo e deu para fazer muitas coisas boas, a gente se sente realizado, se sente feliz, se sente satisfeito. Mas tem dia que a gente não aproveita bem o tempo passou e a gente não fez nada edificante. A gente tem aquela sensação de que faltou alguma coisa, né? Então, a palavra de Deus, ela nos orienta como aproveitar bem o tempo. Deus também orientou o seu povo a disponibilizar tempo para o trabalho, para o descanso, para a família, para Deus. O próprio Deus descansou, né? No sentido de que teve um dia que ele parou de criar, né? Ele criou os céus e a terra, toda a terra ali, todas as obras da criação em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E isso serve de inspiração também para nós, e por causa disso ele também nos recomenda que também descansemos, que a gente aproveite bem o tempo, bem as oportunidades. Em relação a essa questão de tempo, é importante a gente entender que Deus, ele está fora do tempo. Deus, ele não está preso ao tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ele é atemporal, ele está fora e acima do tempo. Então, esse negócio de passado, presente e futuro se aplica somente a nós que somos criaturas finitas. Deus é eterno, ele nem tem princípio, nem tem fim. Nós não teremos fim. Depois que morrermos, vamos para a eternidade, ou para o céu, ou para o inferno, conforme cada um se serviu ou não a Deus com fidelidade. Mas nós tivemos um princípio, tivemos uma origem que foi na concepção
Mas Deus não, Deus nunca teve princípio, nunca terá fim. E Deus criou o homem, né, para ser eterno, Deus criou o homem, né, para viver infinitamente, porém Deus deu uma condição, isso estava condicionado à obediência do homem. O homem não podia, né, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão ele morreria. Então, infelizmente, o homem pecou, o pecado entrou no mundo e o homem está, vamos dizer assim, preso ao tempo, com a vida finita, com uma vida limitada. Porém, a Terra, o planeta Terra, até mesmo antes de Deus criar o homem, Deus já tinha criado o tempo aqui na Terra. Criou o sol, a lua, e ele disse, né, para servir de tempos, de estações, para contagem das coisas. Então, essa palavra tempo, conforme diz o tópico 1.1 da nossa lição, pode ter vários significados. O comentarista aqui coloca que pode ser uma série ininterrupta e eterna de instantes. O tempo é uma medida arbitrária da duração das coisas, é uma época determinada, né? Ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. Então, nesse sentido, a palavra tempo pode ter significados variados, dependendo do contexto em que é empregada. Então, você pode ter vários significados dessa palavra tempo. No que diz respeito ao tempo, na Bíblia e na teologia, conforme tópico 1.2 da nossa lição, remete aqui o nosso comentarista para Gênesis, capítulo 1, versículo 14, na criação, quando Deus disse, no 1.14, disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Né? Então, pastor Zé Roberto, do ponto de vista cronológico do tempo, né, aqui na Terra, quando a Terra o planeta Terra dá um giro em torno do seu próprio eixo, então conta-se um tempo de 24 horas. Quando a Terra dá um giro em torno do Sol, conta-se o tempo de um ano, e a contagem do tempo, seja em qualquer escala, segundos, minutos, horas, dias, semanas e meses, é muito importante para orientar a nossa vida aqui na Terra. Porém, o significado de tempo na Bíblia vai além desse aspecto. É isso mesmo, pastor Fábio. Em relação a essa questão do tempo, não é? Sempre foi um tema bastante estudado, inclusive pela filosofia. Os filósofos sempre se debateram a respeito do que é o tempo, a natureza do tempo, se o tempo existe, se nós estamos no tempo, quem está fora do tempo. Então, são questões bastante problematizadoras do ponto de vista filosófico. Inclusive, tem uma brincadeirinha que se conta e que se atribui a Agostinho de Hipona, né? Diz que certa vez perguntaram a Agostinho o que é que Deus estava fazendo antes de ter criado o tempo. O que era que Deus estava fazendo antes de ter criado o tempo, já que Deus está fora do tempo? E disse que Agostinho respondeu que estava criando o inferno para colocar quem faz pergunta difícil, né? Então, na verdade, essa é uma questão muito difícil, mas que na Bíblia nós aprendemos, a partir daquilo que a Bíblia explica, que nós, os seres humanos, estamos num tempo, e num tempo que a Bíblia utiliza uma palavra grega para expressar, que é cronos, que nós vamos detalhar mais adiante. Então, nós estamos no cronos, nessa dimensão temporal. Nós também estamos no ion, no dia que Deus nos legou, nos deixou, que é uma palavra hebraica. Então, nós, os seres humanos, estamos, de fato, nessa condição temporal. O próprio Deus estabeleceu o tempo, o pastor Fábio já destacou esse aspecto. O próprio Deus criou o tempo na medida em que ele estabeleceu as estações do ano, na medida em que ele estabeleceu o dia, a noite, né, os astros, as estrelas, os movimentos do Sol, da Lua. Então, todos esses aspectos já apontam para o tempo. Inclusive, as sociedades
ou as civilizações mais antigas, elas não se baseavam em relógios, assim, como a gente utiliza hoje. O relógio é uma invenção, é uma engrenagem humana, e o tempo das civilizações mais antigas eram, de fato, determinados pela natureza, pelo sol, pelas estrelas, pela lua, né? Então é uma própria demonstração de que Deus é Senhor do tempo, é quem estabelece o tempo, é quem direciona o tempo. O primeiro versículo da Bíblia, no livro do Gênesis, já começa dizendo: Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. E essa palavra Bereshit, no hebraico, dá a ideia justamente de um princípio, mas um princípio de uma natureza indefinida. Essa é a descrição que os teólogos dão para esse tipo de temporalidade, que é uma temporalidade que está para além da compreensão humana, que está na limitação da nossa capacidade de determinar quando é que as coisas tiveram o seu princípio. Até porque Deus, nós sabemos, e é importante a gente enfatizar isso, Deus não tem princípio, Deus não tem fim. A categoria teológica que nós utilizamos para nos referir para Deus é que Ele é eterno. Inclusive, algumas Bíblias utilizam essa expressão para se referir a Deus como o eterno, lembrando lá daquele momento que Deus aparece ou se revela a Moisés, lá no livro do Êxodo, no capítulo 3, quando ele diz: eu sou, né? Moisés pergunta: o que é que eu vou dizer, como é que eu vou especificar quem tu és quando eu for falar para o povo a respeito de ti? E Deus diz: olha, Moisés, eu sou. Então, Deus tem essa dimensão de estar para além do tempo, está acima do tempo. Então, enquanto nós estamos no tempo, né, na temporalidade, enquanto nós estamos no Cronos, Deus está para além do Cronos, porque Deus está na eternidade. Deus está no Bereshit, para usar uma expressão hebraica em relação a esse tema. Bem, então, pastor Fábio, a gente vê aí que essa questão do tempo na Bíblia, nós temos algumas palavras que precisam ser avaliadas, estudadas, compreendidas, e que são as palavras Bereshit no hebraico, a palavra Ion, que quer dizer dia no hebraico, tem a palavra, e duas palavras gregas que nós vamos apontar aqui mais adiante, que são as palavras Cronos e a palavra Kairos. Então, continue conosco, nós vamos voltar logo em seguida para tratar ainda um pouco mais a respeito desses assuntos. Amados irmãos, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, estudando hoje a lição de número 8, a mordomia do tempo. Pastor Zé Roberto falou há pouco tempo, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus. Então, que princípio é esse? Então, a Bíblia já começa falando de um tempo. Nesse caso aqui, a palavra Bereshit, no hebraico, que é traduzida por princípio, refere-se a um tempo indeterminado. Há um tempo indeterminado que nós não conseguimos acessar, medir retroativamente para saber em que época foi, esse princípio que Deus criou o céu e a terra. Inclusive ainda tem um princípio ainda mais antigo, vamos dizer assim, antigo entre aspas do que esse, que é o de João capítulo 1, versículo 1. Diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse no princípio era o verbo, ou seja, no princípio Jesus já existia. No princípio ele já era, ele já existia. Que princípio esse? Então, às vezes, na nossa limitação, porque nós não somos eternos,
e nós somos limitados no tempo, aí a gente diz a eternidade passada, né? A gente gosta de dizer o presente, eternidade futura e eternidade passada. Então, esse princípio em que Jesus já era, nós não podemos conseguir acessar esse tempo porque ele sempre existiu, ele nunca veio a ser, ele sempre foi, ele sempre é e sempre será, né? Então a palavra hebraica Ion, conforme está aqui no tópico 1.2 da nossa lição, é uma palavra que corresponde ao dia natural de 24 horas. Mas queremos chamar a atenção aqui a respeito de duas palavras gregas que são utilizadas para a questão do tempo, que é cronos e kairos. É importante, se você olhar e for pesquisar em um dicionário o significado da palavra tempo, você vai ver lá que tem vários significados. A palavra tempo, ela tem vários significados e o significado específico dela, em cada situação, vai depender do contexto lá da frase, que você vai saber que tempo é esse que está se referindo. Então, cronos e kairos dá aquela ideia, né, de se é um tempo cronológico, vamos dizer assim, literal, de contagem, né, dos dias, semanas, meses, estações, anos, décadas, etc. Ou se é o tempo kairos, né, que é um tempo diferente. Então, cronos é o termo grego para tempo que pode ser medido, contado e definido, né? Isso é importante. Na teologia, é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico. É o tempo que pode ser medido, dividido, analisado, estudado. Inclusive o salmista, no Salmo 90, versículos 12 e 14, é verdade que aqui foi escrito em hebraico, né? Mas ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, esse contar os dias está se referindo ao período de tempo da vida. Mas, pastor Zé Roberto, esse cronos, que é o tempo cronológico, que pode ser medido, dividido, analisado, estudado, é diferente de kairos, né? O que seria, qual seria o significado desse tempo kairos? Bem, pastor Fábio, a diferença que a gente geralmente faz entre cronos e kairos é que o cronos é o tempo humano, esse tempo que nós estabelecemos, que nós determinamos para a execução das atividades, as atividades diárias, bem como ter uma relação com o próprio tempo estabelecido por Deus para nós, através das estações do ano, através dos dias, conforme já dissemos anteriormente. E kairos, inclusive algumas versões da Bíblia traduzem esse tempo kairos como tempo oportuno. A gente lembra lá da Epístola aos Gálatas, quando Paulo fala no capítulo 4, chegada à plenitude dos tempos, né? Então, esse tempo kairos tem a ver com o tempo de Deus para execução dos seus desígnios, dos seus projetos, dos seus planos. Geralmente esse tempo kairos está associado à execução do plano de Deus na vida das pessoas. A gente lê a história, a biografia de vários personagens bíblicos e vemos lá Deus atuando de forma sobrenatural na vida dessas pessoas, realizando feitos, fazendo coisas de acordo com a sua soberana vontade. Então esse é o kairos de Deus, por assim dizer. O kairos de Deus também está na dimensão escatológica, no escatos, quando Deus, no fim, nos últimos dias, haverá de executar ou de fazer todas as coisas conforme os seus projetos, os seus planos, os seus decretos. Então, o kairos tem a ver com essa dimensão. Inclusive, os apóstolos perguntaram a Jesus: quando é que tu haverás de estabelecer, de retornar o reino a Israel? Isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, 8, 9, 10, 11, depois que Jesus ressuscitou, e os discípulos tinham aquela ansiedade, aquele desejo de saber quando é que Deus haveria de fazer
todas as coisas, de fazer cumprir o seu projeto e de voltar a Israel ao centro das atenções mundiais, de dar a Israel o reino que eles não tinham mais. Naquela época quem estava dominando aquela região era o Império Romano, e Jesus diz: olha, não vos compete saber o tempo que Deus estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Então o Kairós de Deus, Deus é quem determina, Deus é quem sabe quando pastor Fábio, que todas as coisas haverão de se tornar plenas de acordo com a sua vontade, com o seu desígnio e com o seu propósito. Aquele versículo lá de Gálatas descreve muito bem quando Paulo diz: e cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então esse tempo Kairós, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanha no EBD em Debate, ele tem a ver com o momento oportuno de Deus agir na história, com o momento oportuno de Deus agir na vida de alguém, no planeta Terra, em um lugar, em um país. Então Deus, ele não está preso ao tempo cronológico. Pedro expressou isso na sua epístola, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ele diz: meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, quando Deus revela através da Bíblia, através da literatura profética bíblica, como, por exemplo, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, os sermões proféticos de Jesus e outras palavras proféticas dos apóstolos, quando se refere ao fim dos tempos, aquela coisa. Então, como ele está escrevendo para nós entendermos e compreendermos, então ele fala essa questão do escatos, que aponta para o futuro. Será assim, ocorrerá isso, vai acontecer isso. Então bota muito assim os verbos no futuro, o tempo no futuro, porque para nós essas coisas ainda vão acontecer, mas para Deus elas já estão acontecendo. Então Deus, para ajudar a nossa compreensão, Deus, quando olha do céu para a terra, ele não vê passado, nem presente, nem futuro. Ele vê tudo no presente. Então Deus, ele está fora do tempo. Então por isso que ele diz, ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia diz que para Deus eles estão vivos e não mortos. Então, ao mesmo tempo que Deus nos vê agora fazendo aqui esse programa, gravando esse programa, esse vídeo, Deus também está vendo ao mesmo tempo todos os acontecimentos narrados ali no livro de Apocalipse. Então Deus, ele está fora do tempo. Então o tempo Kairós, às vezes a gente está esperando, não é, pastor Zé Roberto? Muitas vezes, devido a alguma situação, esse tempo de Deus, esse agir de Deus na nossa vida. Mas em relação... Só destacando, pastor Fábio, que tem essa dimensão do Kairós na existência das pessoas, o tempo de Deus agir na vida de cada pessoa, isso individualmente, e também tem o Cronos, ou melhor, o Kairós de Deus na dimensão escatológica, coletiva, quando Deus realizará os seus projetos e os seus desígnios. Do seu plano redentor para toda a humanidade, né? Porque ele tem uma agenda, uma cronologia de execução, de intervenções aqui na Terra, para poder estabelecer o seu reino, cumprir o seu propósito e assim por diante. Mas o tópico 2 da nossa lição fala sobre a mordomia do tempo, e nesse caso aqui é o tempo Cronos, né? Então, nós estamos vivendo aqui na Terra, somos seres finitos, limitados ao tempo, então nós não somos deuses, graças a Deus que não somos deuses, né? Então nós estamos limitados no tempo, e a Bíblia diz aqui em Efésios 5, 15 e 16, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para explicar o que é remir o tempo. Outra tradução diz aproveitando bem o tempo. Outra tradução diz aproveitando o máximo as oportunidades. Então vamos estudar direitinho o que significa isso. Continue conosco, já já a gente retorna.
Estamos de volta ao programa EBD em Debate, tratando hoje sobre a mordomia do tempo. Nós já, nos 2 primeiros blocos, tratamos aí de alguns aspectos conceituais em relação ao tempo. Já fizemos uso aí de algumas palavras hebraicas e gregas, que são as línguas que o Antigo e o Novo Testamento foram escritos, para explicitar o que é o tempo. Bereshit, Ion, Cronos, Kairos, são palavras que têm essa relação com o tempo. Bereshit no hebraico, arque, o arque no grego. O ponto 2 da nossa lição fala sobre remir o tempo, remindo o tempo. E aqui Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, Paulo diz àquela igreja e para nós hoje também: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. E uma forma de nós expressarmos essa sabedoria, essa inteligência espiritual, é remindo o tempo. Porquanto, diz Paulo, os dias são maus. Então precisamos discernir os tempos, entender a natureza do tempo. O cristão é alguém que tem uma dimensão do contexto temporal, do cronos, no qual ele está inserido. E aqui Paulo fala também da dimensão das concepções da existência, do mundo, dos valores, das condições humanas. Então nós precisamos tomar ciência dessa condição e, por causa disso, nós precisamos remir o tempo. A palavra remir aqui, no grego, é uma palavra que vem de agora, que a palavra agora no grego significa mercado. Então, exagorazomenoi. Então, dá a ideia de você negociar. Talvez essa seja a palavra que mais seja apropriada. Negocie bem com o tempo. Então, fazer bom proveito do tempo, investir o tempo, já que se trata aqui de uma metáfora de cunho contábil. Então, você saiba utilizar o tempo. Inclusive, há uma expressão na língua inglesa que chegou para nós aqui em português também, que se diz que time is money. Então, ou seja, que tempo é dinheiro. Então, você tem que ter cuidado que, inclusive, dinheiro, às vezes, a gente consegue recuperar, né? Você perde o dinheiro e depois você pode, de algum modo, aí você conseguir recuperar o dinheiro que você perdeu. Agora, o tempo, é pouco provável que você considere ou que você recupere o tempo perdido. Então, por isso, Paulo nos instrui para que nós saibamos usar apropriadamente, oportunamente, sabiamente o tempo. Eu gosto muito de um versículo que está lá no livro dos Salmos, quando o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, como você preferir, versículos 12 e 14. Então, esse salmo, ele é paralelo, é uma leitura paralela desse trecho de Paulo na Epístola aos Efésios. Então, nós precisamos aprender a contar, contabilizar, para usar uma expressão mais apropriada. Aprenda a contabilizar melhor os seus dias, o seu tempo, usar de forma mais apropriada. E como fazer isso? Nós precisamos fazer isso sabendo utilizar o nosso dia, as nossas semanas, os nossos meses. O pastor Elinaldo, que é o comentarista da lição, ele cita aqui uma pesquisa de 2018 da Global Digital, dizendo que o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. É muito tempo e, dependendo do que a pessoa está utilizando, se utilizando na internet, porque a internet tem de tudo, então ela pode estar jogando tempo fora, ela pode estar desperdiçando tempo. Então, ela está desobedecendo a orientação de Paulo em relação a remir o tempo. Então, é preciso que a gente tenha cuidado na forma como a gente gasta. Aqui a palavra gastar é importante, viu? É uma metáfora também contábil. Como é que se gasta o nosso tempo? Quanto tempo você passa aí vendo TV, vendo séries, vendo
coisas na internet, quanto tempo você passa aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Então é preciso que se tenha cuidado para não desperdiçar o tempo. Então, nesse sentido, pastor Fábio, é apropriada a orientação do salmista, que é retomada aqui pelo comentarista no ponto 1.2, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, uma das marcas e características da sabedoria é saber utilizar apropriadamente o tempo. É verdade, o sábio, a pessoa sábia, ela administra bem o seu tempo, tanto administra bem o tempo cronológico, como também administra bem o tempo kairos, porque nessa ideia de remir o tempo que Paulo fala aqui, ele fala isso para nós. Nós é que temos que remir o tempo, não é Deus. Então esse tempo kairos não pode se referir apenas só a Deus, mas nós também podemos trabalhar o tempo kairos no sentido de considerá-lo como o tempo oportuno, como a oportunidade. Então, nesse Efésios 5,16, a tradução para remir o tempo, da Nova Almeida Atualizada, diz aproveitando bem o tempo. Na Nova Versão Internacional, traduz essa expressão remindo o tempo por aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, no que se refere a nós, é oportunidade, oportunidade. Então, tem coisas na vida, como eu disse no início desse programa, que não voltam atrás, como uma oportunidade perdida, uma palavra proferida, não volta mais atrás. O próprio tempo cronológico também não volta mais atrás. Então, remir o tempo, tanto precisamos contabilizar ou administrar, exercer uma boa mordomia, tanto do tempo cronológico, para que a gente tenha um dia produtivo, dias, meses e semanas e anos produtivos, para que nos ocupemos com coisas edificantes para nós e para os outros, com coisas boas. É muito bom a gente se sentir produtivo, que fez coisas boas, aproveitou bem o tempo e não desperdiçou o tempo cronológico, mas também é muito importante a gente não desperdiçar esse tempo kairos, ou seja, não desperdiçar as oportunidades. Existem oportunidades que aparecem, que surgem na nossa vida, que é uma única vez que surge, é uma única vez, é uma janela de oportunidade. Se a gente não aproveitar bem aquilo ali, nós teremos dificuldades e problemas lá na frente. Então, meu irmão, minha irmã, peçamos sabedoria a Deus para administrarmos adequadamente o tempo, tanto o tempo cronológico quanto esse tempo de oportunidade. Esse tempo de oportunidade, ele é fundamental. Pastor Zé Alberto, agora vamos estudar o tópico 3 da nossa lição, aqui conselhos do pastor Elinaldo, comentarista da nossa lição, como aproveitar bem o tempo. É isso mesmo, pastor Fábio. Inclusive, o pastor Elinaldo já destaca aqui, nesse final desse ponto 2, desse tópico 2, a necessidade da gente prestar contas do tempo. Nós um dia haveremos, já que estamos estudando sobre mordomia, haveremos de prestar contas a Deus em relação à forma que estamos utilizando o nosso tempo. Daí você pensar, você não vai prestar conta a Deus apenas da questão de como você lida com o dinheiro, com os seus relacionamentos, com as demais coisas da sua vida, mas também com a questão do tempo. E esse ponto 3 da lição fala sobre como aproveitar, como usar o tempo de forma apropriada. Primeiro, use o tempo para Deus. Então, alguns tópicos aqui que nós vamos destacar. Usar o tempo na oração, usar o tempo na leitura da palavra de Deus, usar o tempo para si mesmo, inclusive a gente tem que considerar o tempo do lazer e o tempo para a família. Então, nós vamos tratar a respeito desses assuntos no tópico seguinte. Convidamos você a permanecer conosco. Voltaremos.
Muito bem, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa EBD em Debate, agora no quarto e último bloco do programa de hoje, estudando a lição de número 8, a mordomia do tempo. Então, devemos administrar bem o nosso tempo, aproveitar bem todo o tempo, aproveitar bem todas as oportunidades, né? E aqui tem uma aplicação muito importante na nossa lição, que é o tópico 3 da nossa lição, como aproveitar bem o tempo, né? Então, o comentarista sugere que a gente deve aproveitar bem o nosso tempo, usando uma parte do nosso tempo para se dedicar a Deus, a nossa vida devocional, um tempo para nós mesmos e um tempo para a família. Aqui no tópico 3.1, use o tempo para Deus. Então ele diz que o crente, todos nós crentes, especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. São momentos da vida devocional diária, oração e estudo da palavra, para que não podem faltar em nossa vida piedosa. Então isso aqui é um conselho muito importante e que muitas vezes nós, pós-modernos ou contemporâneos, muitas vezes a gente desperdiça bastante o nosso tempo com tantas coisas. Alguém já disse que as redes sociais surgiram aí, um dos benefícios dela foi provar que os crentes têm muito tempo para orar, e não ora porque não quer, né? Porque gasta muito tempo em redes sociais. Então, uma das formas que o comentarista coloca aqui, que podemos usar esse tempo para Deus, é na oração. Na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração, né? Ele cita até aqui a questão de Davi, Daniel. Os judeus costumavam orar 3 vezes ao dia. E a Bíblia mostra muitos homens e mulheres de Deus orando, né? Mostrando que eles tinham a oração como um hábito, não somente um mero ritual lá no templo, etc., ou num culto coletivo, mas também na sua oração em particular. E também nos chama a atenção que não somente homens pecadores oravam, sentiam a necessidade de orar, mas também a gente vê que Jesus orava também. Jesus orava diariamente, Jesus orava com seus discípulos, Jesus orava individualmente, particularmente, orou no jardim do Getsêmani, orou no monte, orou em várias situações. Inclusive Jesus incentivou também bastante os seus seguidores, nós cristãos, a também orarmos. Então, se Jesus orou, também nós precisamos orar. Apóstolo Paulo fala de oração, apóstolo Paulo pede oração, ele incentiva a orar. Então, nós, como cristãos, também não podemos desprezar ou não aproveitar também o nosso tempo com uma prática devocional tão importante que é a oração, é um combustível para a alma. Além da oração, também precisamos meditar na palavra de Deus. Alguém já comparou, assim como o alimento e a água são vitais, né, para a vida do corpo humano, o alimento da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a leitura da palavra de Deus e a oração também são importantes para o sustento da alma. O salmista, no Salmo 1, versículo 2, diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, todo crente que ama a Deus tem prazer em meditar na palavra de Deus. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para a edificação pessoal, bem como o preparo da doutrina, ensino, exortação, orientação e advertências à Igreja de Cristo. Aqui o comentarista, nessa parte aqui do tópico 3.1, use o tempo para Deus, ele coloca aqui que isso aqui é para todos nós cristãos, mas ele chama muito a atenção para nós obreiros, os pastores, especialmente aqueles que estão dirigindo igrejas, aqueles que estão à frente do rebanho,
precisam mais ainda de se dedicar à oração e à leitura e o estudo e o aprendizado da palavra de Deus, porque eles têm que manejar bem a palavra da verdade. No dia a dia do exercício do ministério pastoral, ele enfrenta muitas dificuldades, muitas lutas, muitos desafios, muitas batalhas espirituais que precisam ser vencidas com o poder da oração. É claro que o poder é de Deus, mas a gente acessa esse poder, ou a gente busca a Deus pedindo uma intervenção divina, uma ajuda, um socorro bem presente na hora da angústia. A gente pede isso através da oração. Então nós, pastores, professor José Roberto, somos incentivados, exortados, mais ainda do que os demais crentes, pelo nosso comentarista aqui, a nos dedicarmos a esta vida devocional, especialmente aqueles que têm tempo integral. Não sei se todos que nos ouvem neste momento sabem, mas muitos dos nossos pastores não têm tempo integral, mas outros têm tempo integral na obra de Deus. Muitos pastores trabalham exclusivamente na obra de Deus. Então, esses que têm tempo integral, eles devem aproveitar melhor esse tempo e não desperdiçá-lo com outras coisas. Não pode sacrificar o tempo de devocional, de estudo da Bíblia e oração. É isso mesmo. E também dedicar tempo para você mesmo, para o seu lazer, para o seu refrigério, inclusive mental e emocional. Alguns pastores estão sobrecarregados, estão estressados, por causa do excesso de trabalho e da carga que impõe sobre eles mesmos. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 16, dizendo: cuida de ti mesmo e da doutrina. Então, às vezes, alguns pastores não têm o tempo devido de descanso. Inclusive, o texto bíblico que é utilizado como leitura bíblica em classe na nossa aula de hoje é Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, a gente tem que ter tempo para o descanso, tempo para lazer, tempo para o Shabat, a hora do descanso. O próprio Deus criou os dias da semana, orientou para o trabalho, para que o homem trabalhasse, mas ele mesmo estabeleceu um dia para repouso, um dia para descanso. Então, esse descanso tem todo aí um significado em relação ao momento de você retomar as suas forças, reequilibrar as suas forças, o momento de você ficar a sós com Deus através da oração, leitura da palavra, mas também não podemos descartar e desconsiderar o momento de você ter o seu lazer, o momento de você descansar, o momento de parar, inclusive. Alguns pastores trabalham diuturnamente, todos os dias da semana, não para nenhum momento. E aí, pastor Fábio, entra aqui uma outra questão, que é o relacionamento com a família, o tempo destinado à família. Alguns obreiros trabalham tanto e que esquecem deles mesmos, de cuidar deles mesmos, do tempo, do seu refrigério emocional, psicológico, para se alimentar, para se equilibrar, através também da oração, da leitura da palavra, mas também tempo com a família, o tempo de ficar com a sua esposa, com os seus filhos, de tirar um momento de passeio também com a sua família, para se distrair, para poder recarregar, como a gente usa assim, recarregar as suas baterias, para usar aqui uma metáfora da engenharia, Deus é sábio, Ele sabe que a gente precisa, inclusive quando Ele falou da questão do descanso, Ele descansou o sétimo dia, estabeleceu pela lei o Shabat, o descanso
no sábado lá para os israelitas. No Novo Testamento não tem essa imposição do dia do sábado ou do dia do domingo, mas o princípio do descanso continua no Novo Testamento. Deus quer que nós, que a gente tire um dia na semana para descansar do trabalho, porque o nosso corpo precisa de restauração, a nossa mente, a nossa alma, nós precisamos. Jesus também descansou, Jesus também em alguns momentos até saiu do seu país, foi lá para os termos de Tiro e Sidom. Jesus também teve uma hora que eles estavam lá no barco, os discípulos lá navegando, e Jesus estava dormindo. Ele era ser humano também, ele tinha limitações no corpo, então nós também precisamos. E essa questão do tempo da família, a gente já estudou, pastor Zé Roberto, em lições anteriores aqui deste trimestre, em que o comentarista coloca aqui a questão do amor, né? Ele diz que primeiro é Deus, segundo a si mesmo, terceiro família e quarto igreja. Então, ele diz aqui que há líderes, né, que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixam sua família em segundo ou terceiro planos. Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge para a sua família. Ora, não podemos deixar de priorizá-la, porque quem ama investe tempo na pessoa amada, né? Quem ama a família vai amar e tirar tempo, né? Administrar bem o tempo para que tenha tempo para ficar com a sua família. Então, tudo isso mostra da importância da mordomia do tempo. E Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É isso mesmo. E aí, para nós concluirmos, queremos deixar aqui para a sua reflexão que o tempo pode ser seu aliado, pode estar a seu favor, mas também o tempo pode ser um tirano e pode lhe colocar debaixo do controle dele. Então tenha cuidado, use o tempo com sabedoria, use o tempo para a glória de Deus, use o tempo para você mesmo, saiba diferenciar o Kairos do Cronos, e se você utilizar o tempo com sabedoria, certamente você será abençoado e você tirará muito bom proveito do tempo que Deus lhe deu. Estamos concluindo aqui mais um programa. Desta feita estudamos a mordomia do tempo. O debate continua na Escola Bíblica Dominical, lá da sua congregação, na sua igreja. Este programa, nenhum outro que está aí na internet, nas mídias sociais, substitui a interação face a face e o aprendizado lá na sua classe da Escola Dominical. Participe, frequente a Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Amém. Paz do Senhor.